E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui a mais um vídeo sobre corrente elétrica, tá? Então, até aqui a gente entendeu o seguinte, pessoal, que a partir de uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, a gente tem um movimento ordenado de elétrons, tá? E esse movimento ordenado de elétrons a gente chamou de corrente elétrica, tá? Mas em nenhum momento a gente fez algum cálculo associado a esse conceito. Então, nesse vídeo a gente vai é, encontrar uma definição matemática, mostrar uma definição matemática para a corrente elétrica, tá? Então, basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem um fio, tá, com elétrons livres. Esses elétrons eles movimentam nesse sentido aqui, tá? Esse sentido para a esquerda, tá? E aí nós temos aqui um movimento da corrente elétrica, né? Intensidade I. Então a corrente elétrica a gente aprendeu que é no sentido contrário ao movimento dos elétrons, tá? Então aqui é o metal e aí essa corrente ela convencionalmente ela é no sentido contrário do movimento dos elétrons, tá? Então de intensidade I. E uma superfície transversal, uma área transversal, corta esse metal, tá? E aí o que acontece? Como calcular a intensidade da corrente elétrica? Então a intensidade da corrente elétrica basicamente é o seguinte, gente. A intensidade da corrente elétrica média é igual a Q, tá certo? Dividido por ΔT. Então, basicamente, eu tenho uma superfície que corta o fio, né? Uma superfície que corta o fio, e aí tem o movimento dos elétrons, né? E basicamente o que a gente faz é o seguinte, pessoal, liga um cronômetro, então liga o cronômetro e aí observa o número de elétrons que passa naquele intervalo de tempo, tá certo? Então, quanto mais elétrons passar naquele intervalo de tempo, maior será a corrente elétrica, obviamente, né? Então, essa carga Q é a carga que passa no intervalo de ligar e desligar o cronômetro, tá? E esse intervalo é o ΔT, o nosso ΔT aqui, tá? Então, quanto maior o tempo, né? Se eu tenho o mesmo intervalo de tempo e naquele mesmo intervalo de tempo ocorre um fluxo maior de carga, então maior será a corrente elétrica, não é isso, gente? Então, e aí essa carga aqui é N, né, que é o número de elétrons, e aqui é a carga elementar, né, que a gente viu que tem um valor fixo, né, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, não é isso? Dividido por ΔT, tá? Então, quanto maior o número de elétrons no mesmo intervalo de tempo, maior será a corrente elétrica, tá certo? Então, colocando aqui em termos de números, se eu tenho um intervalo de tempo de 5 segundos. E aí, nesse intervalo de tempo, por exemplo, movimenta numa situação 1, movimenta 100 elétrons, numa situação 2, 200 elétrons, então, consequentemente, naquela situação 2, a corrente é maior. Então, quanto maior é o fluxo de elétrons no mesmo intervalo de tempo, maior será a corrente elétrica, tá certo, gente? E aí, a respeito da unidade, então, a unidade de corrente elétrica é Coulomb, né, que é a unidade de carga elétrica, dividido por segundo. Segundo é a unidade de tempo, né, a unidade de tempo do nosso ΔT aqui, tá? E aí, outra forma, que é igual, né, tanto faz eu identificar a unidade de corrente como Coulomb sobre segundo ou ampere, se trata da mesma coisa, né? Então, ampere também é a unidade de corrente elétrica. Geralmente a gente usa ampere, tá certo? Então, sempre usamos ampere, tá? E outra informação importante aqui a respeito de uma definição matemática, quando a gente tem um gráfico da corrente versus o tempo, né? Um gráfico da corrente em função do tempo. Então, basta o seguinte, pessoal. Basta eu calcular a área baixa a curva desse gráfico da corrente em função do tempo, que eu encontro a carga elétrica que moveu naquele intervalo de tempo, tá certo? Então, a carga elétrica que fluiu nesse intervalo de tempo, basta eu calcular a área abaixo a curva.
calculando a área abaixo da curva, eu encontro a carga, tá ok? Obrigado, gente, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.